Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o reino plantar, né? Já estamos no capítulo 21, tá, do livro de vocês, que vão falar sobre as partes, né, estruturação e os tipos e funções, né, das raízes. A aula passada, né, semana passada, eu falei para vocês sobre briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Aqui, né, a gente está estudando ainda sobre as angiosperma, né, e também sobre as gimnosperma, vamos estudar, né, a funcionalidade da raiz. Eu expliquei na aula passada para vocês qual é a principal função da raiz, né? Eu falei para vocês que a principal função dela é fixação, né, e nutrição da planta, né? Então ela fixa aquela planta no solo e também faz com que ela consiga, né, absorver os nutrientes, principalmente nutrientes não, né? Principalmente água e sais minerais, né, que ela vai absorver do solo, tá? E você tem as raízes, né, de ramificações que vão sustentar aquele vegetal no solo e as raízes ela vai mais ao fundo, aonde tem, né, a coifa que protege, né, que é a zona de crescimento, e também tem a zona pelífera, né, onde tem os pelos absorventes, aonde eles conseguem fazer a sucção, né, a absorção de água e sais minerais, né, para a sobrevivência desse vegetal. A raiz também ela tem função, né, de reserva energética. Um exemplo aqui, ó, é o amido, né, lá na mandioca, na batata, que a gente acaba ingerindo. O geotropismo também expliquei para vocês, né? Que é o crescimento, né, em direção ao centro da Terra. Então, a raiz, o crescimento dela é geotropismo. Ela vai para o fundo, ela vai para o centro. Por que, professor, tem esse geotropismo? Isso, turma, dependendo do ambiente onde esse vegetal esteja, se tiver pouca quantidade de água, ele vai mais ao fundo, né, procurando uma maior quantidade de água, para ele conseguir se nutrir. Aqui em Macapá, em determinada região, a gente tem uma grande quantidade, né, embaixo do nosso solo, então as plantas não têm tanta, né, dificuldade nessa parte de absorção, né? Então elas conseguem se adaptar aqui muito bem no nosso estado, né? Muita umidade, bastante água, temperaturas elevadas, né, para a realização da fotossíntese. E também temperaturas elevadas pode ser prejudicial. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente estudar a parte da fotossíntese, que eu vou fazer uma aula somente para a fotossíntese. Aqui falei também para vocês do fototropismo, né? Que é o fototropismo negativo, que é o crescimento em direção à luz. Por que a planta ela vai em direção à luz? Se você colocar ela na sombra e próximo a ela tiver luz, né, luminosa, o que que vai acontecer? Ela vai crescer em direção. Por que ela tem que crescer em direção à luz? Para ela conseguir realizar a fotossíntese. Vocês sabem que ela faz absorção da energia luminosa. Ah, professor, por que ela tem que absorver energia luminosa? Qual é a função dos raios solares, dessa absorção? É a quebra da água. A função da luz é quebrar a água. Ah, professor, como assim quebrar a água? A água, né, H2O? Na água, né, você tem aqui, ó, só arriscar, ó, H, né, 2O, né? Então você tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E a luz solar, turma, lá na fotossíntese vocês vão ver isso, é fazer a hidrólise, que é a quebra, né? Ela vem aqui, ó, tchau, separa, né? Então a energia luminosa ela vai separar o hidrogênio, fica na planta e o oxigênio ele é liberado, né? Então a planta libera o oxigênio, que é esse oxigênio que a gente vai respirar. O oxigênio, até uma vez caiu no Enem, ele perguntava uma questão bem simples. O oxigênio que a gente respira é proveniente de quê? Né, na realização da fotossíntese. Claro que ele colocou um texto lá, mas ele perguntava. Muitos, mais de 70% responderam CO2, né? Porque tu olha lá, né? Tá C, né? Dióxido de carbono, tá CO2. Opa, o oxigênio é O2. Então, vem da onde? Do CO2. O carbono fica na planta e esse oxigênio é liberado. Não, né? Na verdade, esse carbono ele vai se misturar, né, para produzir a glicose. Mas o oxigênio, né, ele vem da água. Então, você precisa quebrar duas moléculas de água para produzir uma de oxigênio, tá? Então, o fototropismo ele é importante para isso. Para a planta procurar... Eu queria apagar a luz aqui que está em preto para, né, realizar a fotossíntese, né? Ela cresce em direção à energia luminosa para realizar a fotossíntese. Então, raiz para o fundo e o caule
para cima, né? Em direção. Você já deve ter visto imagem na internet que tem uma planta, aí amarro ela no poste, mesmo assim ela curva, né? Porque ela pode acabar quebrando, tá? Então isso acaba acontecendo. Aqui, pessoal, é o que cai bastante, tá? Lá no nível do segundo ano, por exemplo, que eles estudam, só ajeitar aqui, os vegetais, lá tem umas 3 questões só dessa imagem aqui, que eu falei para vocês, né? Aqui você tem a zona de ramificação, que é a zona, né, de sustentação da planta. Então, qual é a função aqui da zona de ramificação? Vou colocar só um S aqui, né, de sustentação. Ela vai sustentar esse vegetal. Você já deve ter andado em Macapá, nas ruas, aí, nossas ruas não são as melhores, né? As calçadas também não são as melhores. Mas, por exemplo, você passa numa calçada lá pelo centro, ali na FAB, aqui na Leopoldo, né, ali perto do Licélio Marques, ele está, você já deve ter percebido, ou na calçada da sua casa, na rua, em algum lugar, você já viu, né, que, deixa eu fazer aqui o desenho, tem um vegetal, aqui, né, aqui está o vegetal, né, e aqui tem suas raízes, né, de sustentação. Essas aqui são raízes de sustentação. Aí, turma, o que que acontece? O ser humano vai lá e, e passa o concreto, né? Ele pega e sufoca, passou o concreto até aqui, né? Passou o concreto. Ou então ele pega, né, faz um quadradozinho assim, né, e deixa aberto aqui, ó. Ou ele faz isso aqui, né? Cria uma estrutura. Aí você já percebeu que depois de determinado tempo, o que que acontece? Esse solo começa a quebrar. Por que ele começa a quebrar aqui, ó? Porque o vegetal ele começa a fazer essa raiz de ramificação, né, de sustentação, vir para cima. Aí ele começa a quebrar a calçada, né? Começa a quebrar aquele concreto. Por que, professor, ele está fazendo isso? Turma, é porque se chover aqui, ó, né? Tá caindo água. A água vai o quê, ó? Escoar. Caiu a água aqui, ó, ela tá escoando e ela não tá, ó, infiltrando. Ela não vai infiltrar. Aí o que que o vegetal faz como técnica? Opa, eu vou morrer sufocado. Cadê a água? Não tá entrando água, tá chovendo, mas essa água não tá infiltrando. É importante que ela filtre e para que eu consiga fazer essa absorção através das minhas raízes. Aí o que que acontece aqui? Opa, vou fechar a porta aqui. O que que acontece? Ela vai começar a quebrar. Ela sobe suas raízes para quebrar esse concreto, para quebrar, né, esse piso, lajota, lá, qualquer coisa que tenha feito, para que quando a água cair, essa água, né, comece a infiltrar e a planta, né, consiga absorver essa água através de suas raízes, tá? Então, por isso que é importante, ok? Tá? E a zona pelífera é a zona de absorção, é onde tem os pelos absorventes, ó. Essa estrutura bem aqui, ó, tá? Zona pelífera, tá? Qual é a função, turma? Absorver água. É aqui que é a absorção de água, ok? Então, aqui nessa parte, na zona pelífera, já diz, ó, a absorção de água. E aqui você tem a zona de crescimento. Qual é essa função de zona de crescimento aqui, ó? Crescer, né? Fazer com que ela vá mais ao fundo. E você tem a coifa. Qual é a função da coifa? A coifa, que está bem aqui na ponta, é uma estrutura de proteção. Ela vai proteger, né? Porque tem atrito no solo. Então, ela está indo ao fundo, ela está batendo em rochas, batendo em terra, então está tendo atrito. Para conseguir crescer, né? E ir mais ao fundo, ela tem essa coifa, que a protege, tá? Então, se eu perguntar, colocar uma imagem dessa na prova, e vai ter essa imagem, eu posso perguntar para vocês lá na prova, qual é a parte, qual é a estrutura que tem como função sustentar o vegetal. Claro, vai ter um nome e vai ter as setas, né? Seta 1, seta 2, aí você vai ter que marcar lá, ramificação, ou número 2, ou número 3, eu não lembro, mas eu não lembro se eu coloquei nome ou se eu coloquei número, tá? Aí perguntar, zona de absorção, né? Então, os pelos absorventes lá, a zona pelífera. Zona de crescimento, né? Onde você tem a região lisa e a coifa, tá? Isso aqui, ó, presta atenção, vai cair na avaliação de vocês, ok? Só apagar aqui e ir para o próximo slide. Tá? Vamos lá. Tipo de raízes, eu tenho 2 tipos, tá? Eu tenho raiz axial ou raiz pivonte.
e eu tenho a raiz fasciculada ou a cabeleira, né? Opa, ainda ficou bem aqui. Então, eu tenho dois tipos, ó. Você pode perceber, ó, a raiz fasciculada, também chamada de cabeleira. Por que cabeleira, doutor? Ela se ramifica, né? As raízes dela vão mais para o lado. Você já puxou capim no chão? Quando você puxa um capim, né, um mato do chão, você percebe, quando você tira ele, o seu tipo de raiz, né, ele é fasciculado, ele é de forma cabeleira, né? Esse tipo de raízes, entre ele e a raiz axial, a raiz fasciculada ela é muito mais fácil de tirar do solo, né? Porque ela não vai tão ao fundo. Já a raiz axial, não. Ela tem uma penetração ao fundo bem grande. Então, o que acontece aqui? Para você conseguir arrancá-la, para você conseguir tirar do solo, é muito difícil, você não consegue tirar ela corretamente, você tem que fazer bastante força, tá? Então, aqui, ó, quanto à organização das raízes, podem ser de dois tipos, axial ou fasciculada, né? Axial, em forma de valo, várias raízes, né? Parecem cabelo, por isso que diz aqui, ó, né? A fasciculada é cabeleira e a axial, né? Que ela vai mais ao fundo e é mais difícil. Tá? Então, esses dois tipos de raízes que temos, né? E aqui, pessoal, ainda, né? Aqui, ó, a forma estrutural, né? Os tipos. Agora a gente vai ver aqui, pessoal, as principais funções, tá? Dessas raízes. Ó, eu tenho raízes terrestres, né? São subterrâneas. Por que terrestre e subterrâneo? Porque é que elas ficam embaixo do solo, né? Você tem raízes aéreas, tá? Então são raízes que ficam acima, né, do solo. Um exemplo aqui, ó, são raízes estranguladoras, que elas podem fazer com que outros vegetais acabem morrendo. E você tem raízes, né, aquáticas, olha. Basta você lembrar da Vitória Régia, é um tipo de raiz aquática, né? São, desculpa, raízes do ambiente aquático, né? Vivem na água. Então, três tipos, né? Eu tenho aqui, ó, a morfologia estrutural, fasciculada e axial, e aqui o tipo, né, mais assim, a sua funcionalidade onde elas estão localizadas. Subterrâneas, embaixo do solo, uma mangueira, por exemplo. Aéreas, né, mais em cima do solo, raízes trepadeiras, raízes estranguladoras. Eu tenho raízes aquáticas, são aquelas que estão no ambiente, né, aquático. E eu tenho raízes tuberosas, né, que são reservas de energia, são importantes, né, para a nossa alimentação, né, rico, né, em amido, rico em energia, rico em carboidrato, né, para que nos forneça energia, né? Um exemplo aqui, ó, de raízes tuberosas, né, que são reserva energética, tem cenoura, mandioca, batata doce, né, batata doce muito bom, né? Tem alguns alunos que não gostam, né? Mandioca, você vai lá na Praça do Povo, né? Mandioca frita com batata frita, né? Você tem nabo, meio sem graça, né? Beterraba, né? Com suco de laranja, muito bom, ok? E, pessoal, adaptações, né? Dessas raízes. Eu tenho raízes escoras ou raízes de suporte. Ó. Geralmente, essas raízes escora ou raízes de suporte, elas ficam, por exemplo, assim, em ambiente de várzea, né? Tanto na floresta de várzea como em campos de várzea, né? São locais onde há, né? O açaizeiro, por exemplo, ele parece isso daqui, ó, né? Fica em vaso, né? Que são raízes um pouquinho maior, suas raízes são mais altas, né? São mais grandes, tá? E geralmente elas vivem em ambiente onde a maré, né, tende a encher e tende a secar. Então dependendo do período do tempo, né? Por exemplo, pode passar 6 meses no fundo, 6 meses, né? Num solo mesmo sem água, né? Em alguns locais aí que você vai, você verifica que determinada época do ano está embaixo d'água e quando você retorna não tem mais água lá, né? Então são raízes escórias, né? Que são raízes de suporte, eu sou bem mais alto para ver que essa parte aqui no manguezal, né? Raízes pneumáticas, né? São raízes de respiração. O que acontece com essas raízes? Elas estão no solo profundo, mas ela tem estruturas, né, que vêm para cima, ó, vêm para fora da água. Para que serve isso? Ó? Principalmente, turma, para troca gasosa. Tá? A planta também realiza troca gasosa. Então, as raízes pneumatóforas, né, ou pneumáticas, né, pneumáticas, elas têm a função, né, principalmente de fazer respiração. Você já deve ter visto essas raízes, né? É meio difícil andar nesses locais, também por ter muita lama, mas essas raízes elas doem, né? Elas podem acabar nos machucando e nos cortando. Então, as raízes pneumatóforas são raízes de respiração. A principal funcionalidade dela fazer a troca gasosa com o ambiente. Eu tenho raízes, ó, sugadoras, né? Eu tenho as plantas parasitas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a erva de passarinho, é um dos principais parasitas aqui, ó,
O que que a erva de passarinho faz? Ela acaba roubando os nutrientes, tá? Desse vegetal que ela está parasitando. Um passarinho vem, né? Um bide, ele pousa aqui, ele defeca. Quando ele defecar aqui, né? O seu cocôzito, o que que acontece aqui? Ó? Ele defecou, né? Aí, nesse cocôzito dele aqui, tem semente, que é a erva de passarinho. Aí, essa erva, ela germina, começa a crescer uma planta e ela se enrola nesse galho, né, nesse caule, e começa, né, a sugar os nutrientes desse vegetal. Tá? Então, são raízes aqui, ó, sugadoras, que elas acabam absorvendo, tá, os nutrientes de outro vegetal. Em vez dela ficar lá no solo, tirando água, né, realizando fotossíntese para produzir sua glicose, tirar água e sais minerais do solo, não. Ela faz como? De forma parasita. Ela não quer fazer nada. Ela só fica sugando daquele vegetal que está realizando todas essas funções. Aqui, ó, só um exemplo aqui, né? O parasitismo em relação a que a parasita vive, né, à custa de um hospedeiro, também existe no reino planetário. Dois vegetais parasitas estão presentes na nossa flora: a erva de passarinho e o cipó chumbo, né? A erva de passarinho absorve a seiva bruta, água e sais minerais de outra planta pelo austólise. Ela necessita transformar essa substância, né, em alimento por meio da fotossíntese, pois é verde e possui clorofila para absorver a luz solar. O cipó chumbo é um parasita mais radical, pois absorve, né, a chamada seiva elaborada, né, que são alimentos que foi produzido na fotossíntese, né, a glicose, de uma planta hospedeira também por meio de austólise. Portanto, o cipó chumbo não necessita realizar fotossíntese, uma vez que já absorve o alimento pronto, são plantas, né, sem clorofila e de coloração amarelada. Então, como ela não tem clorofila, né, tem aquela pigmentação verde, ela é mais amarelada. Aí o que acontece? Ela acaba roubando os nutrientes, né? Então, o cipó chumbo e a erva de passarinho são parasitas, né, que vão roubar esses nutrientes desses vegetais. Raízes tabulares, né? Porque tabulares parece uma tábua, né? Parece que é uma porta. Olha aqui, ó, uma floresta aí, né? A Sumaúma, né? Alguém já deve ter ido lá na Araxá, você já viu a Sumaúma que tem lá, né? Uma árvore centenária, na frente do Ministério Público, né? Não é naquela curva ali, você está lá no Araxá, que é o final da orla ali, né? E lá tem uma Sumaúma lá, bem grande, né? Tem determinados períodos de tempo que tem até evento da prefeitura lá, que é o dia da Sumaúma, né? Que eles fazem lá, rola música ao vivo, vendas, né? É o pessoal lá de artesão lá de venda, né? Então aqui, ó, ela é a raiz de suporte, né? Para árvores de grande porte. A pessoa, uma árvore que chega a mais de 50 metros, mais de 40 metros, ela não vai. Se for aquela árvore reta e que as suas raízes ficam ao fundo, ela não vai conseguir, né, ficar em pé. Então ela precisa ter uma base grande para sustentar. E é muito grande, viu, pessoal? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho, né, de, de plantas, né, na época da faculdade. A gente achou uma soma também. Aí para trás ali da fazendinha, a gente foi para um local lá e tinha, né? Aí uma colega minha bateu uma foto assim mesmo lá, entre essas raízes tabulares, né? Então são bem grandes, tá? Elas precisam sustentar essas árvores que têm um crescimento bem grande, né? São plantas com mais de 50, 30 metros de altura, né? E ainda aqui, ó, raízes estranguladoras também são plantas parasitas, né? Lá na beira-rio, pessoal, acho que tem, eu acho lá. Se você for ver lá na beira-rio, parece que tem lá uma dessa daqui, né? Você vê. Acho que é lá que tem, não sei se estou enganado. Mas são raízes, ó, estranguladoras, são plantas parasitas. Então são outras plantas que crescem e a sua raiz enrola no caule, estrangulando, podendo fazer com que até esse vegetal acabe morrendo, né? Raízes grampiformes são raízes, né, trepadeiras, são raízes de fixação. Ó. Você já deve ter puxado em algum local ó, esse tipo de raiz aqui, ó. Eu creio que você aí que brinca, né, sai de casa, já encontrou um vegetal, você já deve ter tirado. Parece que você está tirando uma centopeia, né? Lá você está puxando e parece as patinhas de centopeia lá. Vai saindo, né? Fica bem grudado, né? Então, isso são raízes trepadeiras, tá? São exemplos de raízes. Só que aqui, pessoal, ela não traz prejuízo, ela não vai, né? Roubar o nutriente aqui. Ela só tem como função de fixação mesmo, né? Ela fica fixa a este caule do vegetal. Ok, então, turma, ficou por aqui a nossa próxima aula, tá? A gente vai falar aqui, ó, sobre caule, função do caule, vamos falar também sobre a funcionalidade aqui, ó,
da folha, beleza? Então, a nossa próxima aula, caule e folha. Qualquer dúvida em relação a esse assunto, manda mensagem lá no WhatsApp. Tá, turma? Bom falar com vocês. Até a nossa próxima aula. Lembrando que terça-feira terá aula no Zoom, tá? Tchau.